O Internacional que venceu agora há pouco por 3-0 a equipe do Ipiranga, e na entrevista coletiva o técnico Eduardo Cudê explicou diversas situações sobre reforços, sobre busca da lateral esquerda, sobre não ter achado um nome específico de um lateral esquerdo. O Inter ainda não fez proposta ou tem negociação avançada por algum lateral esquerdo. Outra coisa também que eu quero te trazer no vídeo hoje exatamente foi sobre a zona mista, que a gente não teve aqui, mas teve dentro do campo, onde alguns atletas pararam para falar, por exemplo, o Wanderson, o Ener Valencia, o Gabriel Mercado. Eu quero te trazer também isso no vídeo hoje. E além disso também falar sobre a situação do Thiago Maia, porque deu para conversar com o dirigente off sobre a situação do Thiago Maia e quero te atualizar também essa situação. E o próprio Eduardo Cudê, que deu algumas explicações, até busca de reforços, diz que está iludido com esse elenco, diz que está muito tranquilo com a vinda de reforços e não descartou, por exemplo, busca por goleiro. Eu quero tudo explicar no vídeo de hoje essa situação, mas antes, roda a vinheta. Boa noite, colorados, começando aqui com novas informações sobre o Internacional depois da vitória por 3-0 contra o Ipiranga, um chocolate do Inter, a primeira boa apresentação do Inter aqui nesse ano de 2024. Só antes de começar esse vídeo, não esquece, deixa o teu gostei, te inscreve no canal e ativa também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Começando aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje, né? O Inter que venceu bem a equipe do Ipiranga com uma escalação com o Carlos De Pena iniciando o jogo. O próprio Eduardo Cudê explicou essa situação também, que foi muito mais por causa do Johan, né? Que tinha feito 2 jogos seguidos. O Johan iniciou o jogo contra a Avenida entre os titulares, jogou 90 minutos contra o São Luís de Juí, também jogou durante boa parte do jogo, e essa escolha do De Pena foi exatamente sobre essa situação. No segundo tempo ele tira o De Pena, coloca o Lucas Alário e coloca o Alan Patrick naquela linha de 3. Pela primeira vez a gente consegue ver o Alan Patrick jogando naquela linha de 3 do Eduardo Cudê, e como ele mesmo disse na entrevista coletiva, isso é algo que vai acontecer bastante. Ele disse que, por um lado, que muitas pessoas reclamam do calendário brasileiro, inclusive ele reclama do calendário brasileiro. A parte boa dessa situação é que, como o Inter está com um elenco muito recheado, ele disse, olha, eu estou muito iludido, eu estou muito satisfeito que tem esse elenco. Inclusive, ele não deixou de descartar, por exemplo, que esse é um dos melhores elencos que o Inter já teve da sua carreira. Ele comparou esse Inter muito com o Inter também do próprio Racing da Argentina. Ele disse que em dado momento, quando o Racing estava brigando ali pelo campeonato argentino, ele que foi campeão lá na Argentina com o Racing, ele disse e trouxe bastidores numa situação muito semelhante. Outra coisa também que ele conversou e disse assim de uma maneira iludida, né? Ele falou diversas vezes sobre La Illusion, que é algo que ele vem falando muito nessa entrevista coletiva, de como ele está iludido, né? Ele está muito satisfeito com esse plantel que está sendo montado, com várias opções, né? Ainda não terminaram as opções, né? Ele disse 2 carências que o Inter tem, todo mundo sabe, um lateral esquerdo e um primeiro volante. Sobre goleiro, ele também não descartou a busca por um goleiro, ele disse, olha, tudo que der para reforçar, todas as posições que der para reforçar, se tiver oportunidade de mercado, eu vou fazer. A gente sabe que hoje o Inter só tem o Antony, o Kehler já viajou para o Rio de Janeiro, chegou já no Rio de Janeiro, inclusive, ou seja, hoje o Inter só tem o Antony e também o Diego Esser. E é uma busca do Inter, a busca inclusive por um novo goleiro, né? Se fala em diversos nomes, mas nenhuma negociação ainda que esteja encaminhada ou avançada nesse momento, tá bom? Outra coisa também que eu quero te falar é sobre o lateral esquerdo. Ele falou que nenhum dos laterais esquerdos que estão sendo cogitados é o lateral esquerdo que o Inter quer. Mas ele também disse que até o momento o Inter não achou um lateral esquerdo, não negocia ou tem alguma coisa avançada com algum lateral esquerdo. Ele ainda está mapeando o mercado. Diversos nomes foram sondados, todo mundo sabe. Já falei do Mauro Júnior, jogador do PSV da Holanda, do Danilo Soares, jogador do Bochum da Alemanha. Falou-se também em dado momento sobre o Iago, falou-se em dado momento também sobre o próprio nome do Eric, mas até o momento não existe nenhum lateral esquerdo que o Inter tenha algo encaminhado. Não existe nada nessa situação, mas ele disse também, né, e confirmou que é uma busca, o Inter vai ter um lateral esquerdo, não deu data, disso está muito tranquilo, mas o que dá a entender é que até o fim da janela o Inter vai ter um lateral esquerdo, mas não tem nenhuma negociação encaminhada por esse nome, tá? Sobre Thiago Maia, tá? E aí eu quero trazer 2 versões que a gente tem. Bom, a negociação do Thiago Maia complicou, todo mundo sabe dessa situação. O que disse um dirigente do Internacional no off? É uma negociação que ainda segue, tá? Tem uma grande dificuldade, que é o Flamengo. O Flamengo, antes de liberar o Thiago Maia, o Flamengo, ele quer nesse momento, basicamente trazer uma peça de reposição. Se fala, inclusive, que o Flamengo estaria tentando o Gregore, aquele jogador de 29 anos do Inter Miami, que o Inter já tentou em dado momento da temporada. O Flamengo estaria tentando esse jogador e só depois que conseguisse, porventura, contratar esse jogador, que liberaria para o Internacional, por exemplo, o Thiago Maia. Então o Thiago Maia é uma negociação que ainda acontece, o Inter quer um primeiro volante, mas é
uma negociação que deu uma complicada, o Inter tá olhando outros nomes, não tem nenhuma negociação encaminhada também nesse sentido, tá bom? Ou seja, o que a gente consegue ter dessa entrevista coletiva que disse o Kudê? 3 buscas do Inter, ele confirmou. Busca por um goleiro, por um lateral esquerdo e por um primeiro volante. E aí, basicamente, a gente quase encerra a janela de transferências do Inter, pelo menos nesse presente momento, tá bom? O que deu para tirar também dos jogadores do Inter após a partida contra o Ipiranga? Não teve zona mista, eu tô aqui, para quem não sabe, aqui na zona mista do Internacional. Normalmente os jogadores param por aqui e conversam. No Campeonato Gaúcho mudou essa situação e agora os jogadores estão fazendo uma zona mista lá no campo, né? Então não é todo mundo que tem acesso, mas quem parou para falar, por exemplo, lá naquela situação foi o Gabriel Mercado, o Valência e também o Wanderson. O Wanderson, inclusive, né, se vocês forem olhar o gol do Wanderson, na comemoração ele faz a comemoração do Borré. Ninguém perguntou para ele sobre essa situação, mas todo mundo sabe que o Borré já está inclusive seguindo todos os jogadores do Internacional, ele já deve estar inclusive tendo algum tipo de conversa, algum tipo de laço com os jogadores do Inter, e o Wanderson, de maneira proposital, possivelmente, porque coincidência é muito difícil, fez essa comemoração aí do Borré. Mas o Wanderson também disse que vive esse bom momento, disse que o Inter tá muito otimista também com o Inter nessa temporada, que aí melhorando cada vez mais, que ainda é recém o início. O próprio Kudê também falou sobre essa situação, né, que ainda não é o melhor Inter, apesar de ter sido uma boa apresentação hoje, ele acha que o Inter tem que finalizar mais no gol. O Inter até finalizou bastante vezes hoje contra a equipe de Ipiranga, teve boas oportunidades, mas ele quer mais ainda, ele quer mais produção ofensiva por parte do Inter pelo tempo que ficou com a posse da bola. Além disso, o Ener Valencia também parou para falar ali na zona mista que foi montada no campo. Valencia não fez uma boa partida hoje, pela primeira vez, apesar da assistência que ele deu no primeiro gol com o Alan Patrick, ele teve diversas chances ali de conseguir balançar as redes e por sempre erros técnicos, mas realmente um erro que tu pode ver que é um erro de pré-temporada, ele acabava não conseguindo fazer a melhor conclusão, mas ele também falou sobre essa situação, tá bem tranquilo. Essa dupla de ataque que ele tá fazendo com o Lucas Alário, inclusive quase saiu um gol com a dupla Lucas Alário, né, num cruzamento do Valência pro Alário, e o jogador de Ipiranga acaba tirando em cima da linha. E o último a falar ali na zona mista que foi montada no campo também foi sobre o Gabriel Mercado, também numa entrevista totalmente protocolar, não falando nada assim de muito interessante, assim, nada de nenhuma informação interessante, só disse que realmente o Inter tá nessa pré-temporada, vai demorar alguns jogos ainda para estar naquele ideal que todo mundo conhece, e que realmente o Inter nesse momento é um grupo que vem se formando de muitos bons jogadores. Também analisou essa partida, analisou a volta dele, né, ele que estava, né, com essa punição do TJD, ele, o Alan Patrick, para ser mais preciso, e falou sobre todas essas situações, mas sempre de maneira um pouco mais protocolar, tá bom? Outra coisa também, um destaque do jogo de hoje, inclusive ficou muito legal, foi os 12 mil presentes que a gente teve no estádio Beira-Rio, de mulheres, idosos, crianças e PCDs, e deu para ver também no início do jogo, né, a caminhada da Guarda Popular, que também foi muito bom. Para quem não acompanha o canal, vai no Instagram que vai ter as imagens por lá. Muito legal também a caminhada por parte da Guarda Popular, e um movimento bem interessante, foi até legal para ficar no estádio, né, porque as músicas que a Popular cantam, como só tinha pessoal feminino, né, idosos, enfim, crianças, ficava sempre num som mais feminino. Foi bem legal também de escutar aqui para quem estava dentro do estádio de Beira-Rio. O Inter que se apresenta a partir agora na segunda-feira, tá? O Inter não treina amanhã no domingo, folga para os jogadores. Segunda-feira, reapresentação no Internacional para o jogo da próxima semana contra o Guarani de Bagé. Lá em Bagé, possivelmente o Kudê vai poupar alguns jogadores em função do gramado, que vai estar bem temerário por lá, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Volto logo mais com as informações. Valeu, falou e fui!